O Canva trouxe algumas novidades nesse primeiro semestre e eu separei algumas delas, as mais simples, que a gente pode estar utilizando na nossa criação de materiais dentro da plataforma, tá? Uma forma de facilitar ali e otimizar o nosso tempo. Então vamos lá. A primeira delas é o número de páginas automático. Então quando a gente está criando, por exemplo, um documento, né, uma atividade, um livro de atividades, ou então um conjunto de apresentações de slide que a gente precisa enumerar para não ter que ficar adicionando caixa de texto, né, em cada página. Agora o Canva tem essa função de a gente conseguir criar e automatizar a numeração das páginas, tá bom? Eu vou abrir aqui no formato de livro, como se fosse livro de atividades. Deixa eu ver se tem já algum modelo pronto aqui para facilitar, tá? Ó, tem aqui livreto, livro de histórias. Vou pegar como se fosse folha de atividades, para a gente ver aqui alguns modelos e ver como é que funciona na prática, né? Vamos pensar que eu estou criando um livrinho aqui de várias atividades para os meus alunos. Vou aqui em design. Vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui, identificando objetos. Depois eu vou adicionar quantos itens tem. Só para poder exemplificar, tá? Estou adicionando várias aqui atividades que o Canva já está oferecendo, só para a gente poder ver na prática como isso funciona, tá? Pronto, aqui eu coloquei 5 páginas, bem simples, ó, de atividades. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. E agora, para colocar as páginas, a numeração, eu vou vir aqui no canto esquerdo inferior, nesse símbolo que tem aqui do Canva, que é um símbolo que a gente está usando aí muito para criação de elementos, de textos, usando a inteligência artificial. Então aqui quando eu clico, ó, já aparece número de páginas. Tem a opção também texto mágico, que é um recurso da IA, né, que a gente consegue criar aí alguns textos. E eu vou clicar em número de página. Automaticamente já vai aparecer aqui embaixo, ó, deixa eu dar um zoom, uma caixinha de texto com a numeração da minha página, tá? Mas eu também posso editar, fazer algumas edições aqui bem simples. Por exemplo, em relação ao formato, eu posso colocar só apenas número, ou eu posso também colocar página mais número. Também posso adicionar, por exemplo, o número da minha primeira página e o último número. Então aqui nesse caso seria página 1 de 5, né? Um exemplo. E aí eu posso escolhendo como fica, tá? Eu vou deixar só o número da página para ficar mais simples. E aí a gente pode ir adicionando aqui, ó, deixando o número da página, né? E eu também posso escolher aonde eu quero que apareça. Então, caso isso aqui fosse a minha capa e eu não queria que aparecesse esse número, eu poderia tirar o número da página 1, para que sumisse, ó, ele some aqui, tá vendo? Não aparece mais, essa parte de baixo, ele não aparece mais. Caso fosse a minha capa, minha contracapa, que geralmente não precisa de números, né? Mas aí a gente vai editando da forma que deseja, tá bom? Então, é uma edição bem simples, um recurso bem simples, uma dica bem para otimizar o nosso tempo quando a gente está fazendo essa organização aí da numeração, tá bom? A segunda dica, né, a segunda novidade que o Canva traz é a troca inteligente. Deixa eu vir para cá, porque eu já separei aqui um design, né, para mostrar essa funcionalidade da troca inteligente. A troca inteligente é quando a gente consegue parear elementos no mesmo tamanho, da mesma forma, elas estando na mesma linha, podendo ser horizontal ou vertical, tá? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei um exemplo como se estivesse falando sobre cyberbullying, né? E aqui embaixo como se fossem 3 práticas para combater essa ação. E aí eu vou selecionar tudo isso, eu clico e arrasto. E aí perceba que já aparece aqui em cima, ó, deixa eu aumentar um pouco mais. Já aparece aqui em cima um símbolo, que esse símbolo ele significa que eu posso estar movimentando os meus elementos na mesma linha, no mesmo grupo. Então perceba, eu vou clicar e vou arrastar, ó. Então caso eu quisesse mudar de lugar, eu poderia fazer isso sem precisar ficar, por exemplo, selecionando, arrastando para cima, depois selecionando, arrastando para baixo. Não precisa mais fazer isso. Agora, se os elementos estão na mesma altura, ou mesmo tamanho, a gente seleciona tudo ao mesmo tempo, vai aparecer esse símbolo aqui de movimentar, de mover, e eu consigo arrastar o meu elemento na mesmo formato. Isso também serve para fotos, ó. Eu separei outro exemplo aqui. Um exemplo de mural de fotos, né? Ah, é o último dia de aula, e aí tem a foto dos estudantes aqui,
e eu quero mover de lugar essas fotos. Eu vou selecionar todas ao mesmo tempo, eu clico e arrasto, e aí vai aparecer novamente esse símbolo aqui no meio da foto. Então eu posso arrastar e mudar as minhas fotos de lugar. É uma dica muito simples, gente, mas que facilita muito o nosso tempo, porque quem faz criação de material, assim, sabe que tem que ficar clicando, arrastando, selecionando, agrupando elementos, e isso às vezes dificulta um pouco o processo de criação. Com isso, fica tudo muito mais fácil, mais rápido, prático, para a gente estar mudando esses recursos, tá? A mesma coisa acontece se for de cima para baixo aqui, né? No formato vertical também ele funciona, tá certo? Então, assim, é uma forma muito simples a gente tá mudando, ó, até no formato também na diagonal, né? A gente consegue também fazer, porque todos estão com o mesmo tamanho, né? Estão alinhados, tanto horizontalmente como verticalmente, e isso vai facilitando um pouco a nossa edição, tá bom? A terceira dica é a de desenho em apresentações. Eu vou colocar aqui no formato de apresentação, aqui, apresentar em tela cheia. E além desse cursor que aparece aqui, né, esse cursor mágico, então, por exemplo, vamos dizer que eu estou numa videochamada, fazendo uma aula virtual ali com meus estudantes, e aí eu consigo apresentar com esse cursor mágico, que é essa bolinha verde que vai acompanhando o meu mouse, né? Além disso, a gente também tem aí, eu já mostrei em outro vídeo, né, os recursos interativos. E aí a gente consegue também trabalhar com os alunos, né, esse tipo de recurso aqui em atalhos. Ó. Por exemplo, silêncio, né, confetes e entre outros. Isso aqui eu já mostrei em outro vídeo, né, que são alguns atalhos de interação. Aqui nesse caso, né, a dica que o Canva está trazendo é a gente conseguir desenhar durante a apresentação. Então, aqueles professores que gostam de estar rabiscando, né, mostrando ali junto com o lápis, a gente tem essa opção aqui embaixo agora de desenhar na página, né? Então, temos aqui um lápis mais fino, então eu posso rabiscando assim, posso inclusive alterar a cor, tá? Tenho como se fosse um piloto, é uma caneta um pouco mais grossa. E também temos o marcador de texto, né? O famoso marcador de texto. E aí, caso você queira apagar, tem também a opção da borrachinha que você vai clicando em cima e ele vai eliminando aquilo que você rabiscou, que você desenhou ali na sua apresentação. Isso é muito bom para chamar a atenção do estudante, porque às vezes a gente está falando aqui, gesticulando, por exemplo, né? E o estudante está só vendo ali a apresentação. Então, com isso aqui a gente consegue destacar o que a gente está falando, né? Ou então pontos de atenção que o estudante precisa se apropriar um pouco mais. Então, é uma forma da gente também estar trazendo essa interação nas nossas aulas virtuais e nas nossas apresentações também de cursos e entre outros, tá bom? Então, essa é outra dica, como eu falei, uma dica simples, prática, mas que ajuda ali, né, na nossa mediação, não só na criação dos conteúdos, mas também na apresentação deles, tá bom? E a última dica é a apresentação offline. Deixa eu voltar aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Perceba que eu estou aqui com uma pasta com várias apresentações, tá? Mas a gente sabe que às vezes a gente está indo para algum lugar que não tem internet, né? Ou então tem algum problema de conexão, de conectividade. E aí é interessante que você tenha aquele arquivo já no seu computador, mas sem perder os elementos, as interações. A gente sabe que no Canva dá pra gente colocar, por exemplo, animações, né, de transição, né, entre uma página e outra. Ou então em transição ali, animação no caso, né, de elementos, como GIFs e entre outros. Então, agora a gente tem a opção de colocar uma apresentação em offline, sem perder toda essa interação, tá bom? Então, eu vou pegar aqui essa apresentação que eu tô fazendo com vocês, aqui nos 3 pontinhos, a gente tem a opção aqui, ó, habilitar a apresentação offline. E aí, quando eu habilito, né, essa opção offline, e aí eu vou desligar agora a minha internet para mostrar como funciona, ele vai apresentar aqui para mim apenas a minha apresentação offline, tá bom? Deixa eu atualizar para mostrar como é que fica. Aparece só a apresentação que está offline. E aí, com os 3 pontinhos, eu consigo apenas, né, fazer a apresentação em tela cheia e vista do apresentador.
Mas com isso eu já consigo fazer uma apresentação sem estar utilizando a minha internet, né? Caso eu esteja num local aí sem acesso à conectividade, tá? Então essas são algumas das dicas que eu trouxe para vocês hoje, de novidades que o Canva está oferecendo dentro da plataforma. Existem diversas outras, tá? Separei aqui as mais simples que a gente pode adaptar e utilizar no nosso dia a dia. Mas em breve eu trago mais novidades, inclusive aplicativos, né, interações com o IA, que a gente pode estar se aperfeiçoando e avançando aí na criação de materiais educacionais dentro da plataforma, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que compartilhe com outros professores, com outras pessoas que estão se desafiando e aprendendo um pouco mais sobre o Canva e as possibilidades dentro da área educacional. E até o nosso próximo vídeo.